Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ronaldo. Vamos para mais uma videoaula de bioestatística ou estatística. Então hoje nós vamos estar falando sobre o teste de T para amostras independentes. Então vamos lá. Eu achei um exemplo na internet, numa apostila da internet. Abri aqui. É uma apostila sobre estatística aplicada à psicologia, né? Essa apostila foi elaborada pelo professor Hélio Bittencourt, né? O professor Hélio é do Departamento de Estatística da Faculdade de Matemática da Universidade Católica do Rio de Janeiro. Bom, então nós vamos fazer essa demonstração, vamos obter o resultado usando o software SPSS para o teste de T de duas amostras independentes. Essa apostila muito boa, uma apostila muito bem feita. Está na página 48. Então, de 1, 48. Então, aqui tem o teste de T, né, de duas amostras independentes, que fala que é uma técnica estatística que permite testarmos a hipótese de que duas médias populacionais são idênticas, extremamente utilizada para a comparação de dois grupos independentes. Então, nós temos a hipótese H0 e a hipótese HA, ou H1. Uma primeira hipótese é que a média de um grupo é igual à média de outro grupo, ou seja, que não existe significância suficiente para as duas médias serem diferentes. E a hipótese HA ou H1 é que as duas médias são diferentes. Para isso, nós temos que achar o T calculado, que utiliza essa fórmula, né? E aí ele usou um exemplo aí, para ter um exemplo aqui, que foi feito, que fala o seguinte: nós vamos utilizar o software SPSS. O professor foi o software o Excel, mas eu prefiro trabalhar com o SPSS e vou mostrar como obter esse resultado utilizando o Excel. Então o exercício fala o seguinte: dois grupos de promotores de vendas estão sendo comparados em relação aos seus desempenhos. Considere que o valor 0 corresponde à produtividade nula e o valor 100 corresponda à produtividade máxima. O grupo 1 recebeu a palestra de um psicólogo e participação dos resultados, comissões. Então, psicólogo e comissões. O grupo 2 recebeu apenas as comissões. Então, aqui estão os resultados, né, os dados, uma nota de 0 a 100, e isso que corresponde à produtividade. Então, aqui o professor já calculou a média para os dois grupos, com seus respectivos desvios padrões, e está pedindo que a seguinte questão. Ao nível de 5%, né, de probabilidade, a diferença significativa entre os dois grupos. Então, nós vamos estar utilizando o software SPSS para responder a essa questão. Então, para isso, basta clicar em iniciar todos os programas. Procura aqui, né? SPSS. Então, vamos lá. Todos os programas. Então, está aqui. IBM SPSS Statistics. Esse aqui, IBM SPSS Statistics 20. Vai abrir o software. Está abrindo. Parece essa mensagem de memória, não precisa. Então, aqui para isso, clica em cancelar. E o próximo passo, nós temos que cadastrar os grupos, cadastrar os dados. Então, para isso, basta clicar em visualização da variável. E nome, vamos colocar grupo, ou grupos. E o outro é a produtividade, né? Foi medida. Produtividade. Tá, aqui é 0. Aqui também pode ser. E os valores, clica nos 3 pontinhos e vamos preencher, né? Vamos lá na apostila, voltando aqui. Então, o grupo 1 e grupo 2. O grupo 1, né? Então, vamos cadastrar. Grupo 1, psicólogo mais participação. Vamos chamar assim, 1. Psicólogo
psicólogo mais participação, né? Participações. E o grupo 2 só teve participações. Adiciona, ok. Aqui medir é nominal, né? Porque é uma variável nominal. E a produtividade é uma variável quantitativa escalar. Então, agora basta clicar em visualização de dados. Vamos ver aqui quantos dados que nós temos no grupo 1. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dados. Então, para isso, digita o número 1 12 vezes e digita os dados. Vamos lá. Então, 65, 58, e aí continua digitando os dados. Bom, e agora vamos digitar os dados do grupo 2. No grupo 2, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dados. Basta digitar o número 2 15 vezes. 22, 25, 27. Tá ok? Agora digitamos os dados. Bom, pessoal, os dados, né, já estão digitados. Então, agora é obter os resultados. Então, o nosso objetivo é verificar se existe diferença numa escala de produtividade de 0 a 100 entre o grupo 1 e o grupo 2. Para aparecer os nomes, basta clicar aqui nela. Aí nós temos os grupos. O grupo 1 teve palestra com psicólogo, mais participações nos resultados, e o grupo 2 só teve participações. Conferindo, palestra psicólogo, participação no grupo 2 apenas comissões. Tá. Então, para rodar essa análise, basta clicar analisar, comparar médias, teste T de amostras independentes. Qual que é a variável de agrupamento? São os grupos, né? Clica aqui, transferiu, clica em definir grupos, grupo 1, código 1, grupo 2, código 2. Agora basta clicar em continuar, produtividade é a variável do teste, e dar OK, está pronto. Bem, então agora nós queremos interpretar esses resultados, né? Então vamos fazer isso. Vamos lá. Então aqui, a primeira coisa que nós temos que ver é que a média do grupo 1, foi no escala 0 a 100, foi 65. Do grupo 2, 49. Deixa eu só conferir com a apostila dele se bateu 65, 49, 6 e 10. Tá ok, né? 10,07. Tá ok. Então, nós temos as hipóteses, né? Aqui, vamos lá. A média, então nós temos a hipótese H0, é que a média de um grupo é estatisticamente igual à média de outro. A hipótese H1 é que a média do grupo psicólogo mais participações é diferente da média do grupo 2, que só recebeu comissões. Então, o nosso objetivo é verificar qual dessas hipóteses aqui, qual dessa hipótese, dentre as duas, qual que é a verdadeira, qual que é que nós vamos confirmar. Então, aqui nós temos a média e desvio padrão, média e desvio padrão. Para a gente analisar, para a gente decidir qual dessas duas hipóteses é verdadeira, nós utilizamos o sigma de 2 TLD, que é o nível de significância. O que é adotado é um sigma, para ser significativo, né, é adotado 5%. Então, esse valor do sigma, com 5% de erro, máximo de erro, esse valor deve ser menor ou igual a 0,05, ok? Então, nós temos dois sigma aqui, o de cima e o de baixo. Esse primeiro,
ele deve ser recomendado, deve ser utilizado quando existe homogeneidade de variância, que é esse teste aqui, ó. Esse teste, 0,09. Então, se esse valor for maior do que 0,05, se for maior, nós utilizamos esse aqui, ó. Se for maior do que 0,05. Maior ou igual. Se for menor, nós utilizamos o valor de baixo. Né? Utilizamos esse aqui, ó. Se for menor. (0,05). Então, no nosso caso, foi menor, né? Foi menor. Então, qual que nós vamos utilizar? O valor de baixo. Esse valor aqui. E aí, o que que mostra? Que esse valor 0,00, ele é menor do que 0,05. Então, qual a hipótese que vai ser verdadeira? Qual a hipótese que nós vamos aceitar? Essa hipótese aqui, ó. H1. Então, respondendo a pergunta, né, que consta aqui na apostila, foi perguntado o seguinte: ao nível de 5%, há diferença significativa entre os dois grupos? Sim, pois o SIG, né, foi menor que 0,05. Está aqui o resultado. Ó. Esse valor deu 0,000.